Vamos então, nossa aula de hoje é a aula 5, certo? Nós chegamos à aula 5, na terceira parte do tema Introdução à Cinemática, parte 3, tá certo? Mas lembrando, né, nós ficamos com algumas coisas lá atrás, certo? Aqui nós ficamos com algumas coisinhas, alguns slides faltando na aula passada. Mas o que nós vimos na aula passada, né? Nossa, professora, deu um branco. Bom, na aula passada nós vimos posição escalar. O que era posição escalar? Lembra o S lá de space? Depois vimos o deslocamento escalar, o ΔS. O que era ΔS? Espaço final menos espaço inicial. E vimos distância percorrida, que distância percorrida e deslocamento escalar não são a mesma coisa. No deslocamento escalar, eu estou preocupado só com aquela variação, da onde você saiu para onde você, o final, né? Final menos inicial. Na distância percorrida, é todo o trajeto que você, cada lugarzinho que você foi percorrendo, que conta, né? Todos os quilômetros ou os metros que você andou. E ficaram alguns dos exemplos, lembra aqui nesses slides aqui que eu vou passar? Ficaram dois, eu acho que ficaram lá 2 trajetos. Assim, aproveita para dar um refresh na memória e dar uma lembrada. Ah, é verdade, peguei. Eu tinha um exercício lá que estava dando essa trajetória para você, de A, B, C, D, certo? Em metros, né? E ele falava um trajeto a ser calculado e pedia desse trajeto o deslocamento e a distância percorrida. E esse até exemplo era legal, porque até via quando realmente a distância percorrida era igual ao deslocamento escalar, e no geral isso não era a mesma coisa, não dava o mesmo número. E ficaram 2 trajetos para a gente calcular. O que ficou aqui foi o C, trajeto EAB. Nesse caso, o móvel saiu da posição E, olha a posição aqui, 6 positivos, né, 6 metros, e foi a posição A, e em seguida se dirigiu a B, certo? Ele começou aqui, ele foi lá para A, e depois foi para B. Aí ele pede qual que é o deslocamento escalar. Bom, deslocamento escalar é ΔS. ΔS igual a espaço final menos espaço inicial. Isso é igual a qual é o espaço final? Qual que é a última posição que ele se coloca aqui nesse trajeto? A última posição aqui, posição B, certo? A posição B, qual que é o valor da posição B aqui? Menos 3, o quê? Metros. Menos 3. Certo? E qual que é o espaço inicial? Da onde ele saiu, que ele começou, let's go. Foi aqui, né? Ó, o móvel saiu da posição E. Qual que é a posição E? 6 positivo. Então, menos 6. Esse menos, gente, é o da fórmula, é da formuleta. Então, menos 3 com menos 6, menos com menos, mantém o sinal, lembra a regrinha de matemática, e soma os números. 3 mais 6, 9. Então, o deslocamento escalar é menos 9, o quê? Metros. E depois a distância percorrida. O que era a distância percorrida? Era tudo que ele andou, né? Tudo que ele andou naquele trajeto. Aí ele começa aqui, entre E e A. Ele começou em E e foi até A. Contando aqui, cada pedacinho, ele diz que é 1 metro. Certo? Bem no início lá no problema. Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele chegou em A, 13 metros que ele percorreu. Mas ele só foi até A? Não, depois ele foi de A e foi para B. Ele andou quanto mais? 1, 2, 3, 4. 13 mais 4, distância percorrida vai ser 17 metros. Certo? Tranquilo? Se alguém tiver dúvida, se manifeste aí no chat, ou ali depois, solta o som, beleza? E depois era o último que faltava, o trajeto da letra D, trajeto A, B, A. Ou seja, ele saiu da posição A, foi até a posição B, e em seguida se dirigiu novamente à posição A. Então, vamos ver aqui na nossa reta, aqui na nossa trajetória S, que está em metros, onde está a posição A? A posição A está aqui.
Menos 7 metros. Então, ele foi para A, estava em A, começou em A, foi para B e depois voltou para A. Tá bom. Então, qual é o deslocamento escalar? Bom, deslocamento escalar, ΔS, é igual a posição final, S, menos posição inicial, S0. Isso é igual a qual que é a posição final? A posição final é a posição A, certo? Porque ele sai de A, vai para B e volta para A. E aí parou. Então, a posição final dele é A. Qual que é a posição em A? Menos 7, certo? Menos 7. E depois, menos, esse menos é da fórmula, menos, agora ele quer colocar qual que é o valor aqui? Posição inicial. Da onde ele inicia esse movimento? O móvel saiu da posição A, então ele se inicia em menos 7. Então, menos da fórmula, abre parêntese e menos 7, que é a posição inicial dele. E aqui, então, fica menos 7, menos com menos, né? Nessa multiplicação fica mais, então fica menos 7 mais 7. E isso dá um deslocamento escalar igual a 0 metros. Isso acontece quando você sai da sua casa, vai lá na padaria e volta para a padaria. O seu deslocamento escalar é 0. E a distância percorrida? Lembre-se, distância percorrida é toda a trajetória que você percorreu. É totalmente diferente que deslocamento escalar, porque deslocamento escalar eu quero a posição final menos a inicial. Vamos então ver aqui a distância percorrida. Entre A e B, que é você que sai da sua casa e vai até a padaria, ele andou 4 metros. 1, 2, 3, 4, certo? 4 metros. E depois ele B e A, porque ele comprou o pão de queijo e voltou para casa, ele andou também 4 metros, certo? Então, 4 mais 4, a distância percorrida foi 8 metros. Correto? Tranquilo? Refrescaram bem, gente? Refrescaram bem? Uhum. Ótimo, ótimo. Bom, agora então, vamos então começar de fato aqui, né, as observações importantes que vieram desse restinho de aula da aula passada e da aula passada. O deslocamento escalar será positivo quando o móvel se deslocar mais no sentido positivo do que no sentido negativo da trajetória. Isso é óbvio, né? Voltando aqui, lembrando, numa trajetória nós temos sempre a origem dos espaços, certo? O ponto zero. Temos o lado positivo, que é o lado direito, certo? Do zero. E temos o lado negativo, que é o lado esquerdo. O que mais? É outra observação importante. O deslocamento escalar será negativo quando o móvel se deslocar mais no sentido negativo do que no positivo. Também é óbvio isso. Outra coisa aqui, o deslocamento escalar será nulo em duas situações. Quando o móvel permanecer em repouso, né? Se ele está em repouso parado, há um referencial, logicamente, ele não tem nenhum deslocamento. E quando ele retorna à sua posição inicial, que foi o caso do nosso último exemplo aqui da letra D. Ele saiu de A, foi para B e voltou para A. Aí o deslocamento é nulo, certo? Lembrando que nulo também é a mesma coisa que zero aqui na física, certo? A distância percorrida somente será igual ao deslocamento escalar em duas situações. Quando o móvel permanecer em repouso, certo? Ele está ali parado. E quando o móvel caminhar somente no sentido positivo da trajetória, sem voltar. Esse caso aconteceu no nosso primeiro exemplo dessa trajetória da letra A, desse exemplo que a gente está vendo no final agora, lá na aula passada. Se você perdeu, vai lá no YouTube, tá ali, ou no Siga, ou no próprio slide da aula passada, você tem esse primeiro exemplo quando a gente brinca com essa trajetória. Tá certo? Então, vamos então aqui, tranquilo, suave na nave. Vamos então iniciar o tema de hoje. Lembrando, né, estamos construindo o nosso quebra-cabeça, que é compreender melhor a cinemática. A cinemática estuda os movimentos dos corpos em relação ao tempo, certo?
Então, esse movimento nós vimos já referencial, nós já vimos quando dizer que o corpo está em movimento, em repouso, depende do referencial, né? Vimos que é uma partícula ou um ponto material, um corpo extenso, todas aquelas coisas. Na aula passada esbarramos com posição escalar, o deslocamento e tudo isso ali no tempo, né? Tem um tempo ali. Aí depois, agora a gente avança um pouquinho mais nesse estudo, aparecem peças novas nesse quebra-cabeça, agora são peças na cor azul. Então, é o quê? Velocidade. Vamos conhecer velocidade. O que é velocidade final? Muita gente já ouviu falar de velocidade, acho que é difícil alguém nunca ter ouvido falar velocidade. Mas será que realmente o que você sabe de velocidade é o que de fato é na física? Pois bem, vamos lá então, esclarecer essas câimbras cerebrais. Velocidade. A velocidade é uma grandeza física que exprime de maneira quantitativa. Quantitativa quer dizer que tem um número, certo? Que ele demonstra por meio de um número a ideia de rapidez do movimento, certo? É uma grandeza física que exprime de maneira quantitativa a ideia de rapidez do movimento. Quão rápido é esse movimento desse corpo? Então, vamos lá. Velocidade escalar média. Vocês vão encontrar sempre aqui nesse símbolo aqui, VM, de média. E se é média, nossa, professora, média é que nem média da prova, né? Se eu tenho duas notas, tiro a média, divido por 2. Então, quer dizer que eu vou ter duas velocidades, não vou ter só uma, né? Eu acho que velocidade escalar média eu vou ter que ter mais alguma velocidade. Calma aí, vamos lá. Vamos então ver o que é exatamente velocidade escalar média. Bom, velocidade escalar média. Olha só o exemplo aqui. Considere um carro que percorre 100 km em 2 horas, certo? A razão entre o deslocamento e o tempo necessário caracteriza a velocidade escalar média do carro. Pode-se dizer que a velocidade escalar média do carro foi igual a 50 km por hora. Por quê? O que a gente fez aqui? Ele percorre 100 km em 2 horas. Então, a velocidade média dele vai ser 100 dividido por 2. Ou seja, o deslocamento dividido pelo tempo. Aí, então, a velocidade escalar média, eu posso dizer, esse carro tinha uma velocidade escalar média de 50 km por hora. Certo? Mas, veja bem, a velocidade escalar média corresponde à velocidade que o carro deveria manter constante para sofrer o mesmo deslocamento no mesmo tempo ΔT. Ou seja, vamos supor, você vai viajar 100 quilômetros daqui, eu não sei qual cidade que fica 100 quilômetros daqui. Você acha que seu pai toda hora está com o pezinho ali, não sei? Não, né? Tem hora que ele, um cavalo, aí ele desacelera um pouco. Ou então, passa aí uma Ruffles aí, tô com fome, abre aí. Ele não vai estar com o pé, não, ele desacelera um pouco, certo? Isso, ali, a velocidade média não leva em conta essa desaceleração. Se eu juntar ali todas as informações que eu tenho, a velocidade média é aquela ideia. Olha, ele estava ali numa média de 50 km por hora. É que nem na sua nota. Se eu dizer, você tirou, a primeira nota você tirou 0, e na segunda você tirou 10, a sua média foi 5. Não quer dizer que você toda hora tirou 5, mas eu ali na sua média ali de um ano, você teve um 5, certo? E como que calcula a velocidade média? Velocidade média, aqui ó, VM é igual a ΔS. O que era ΔS que a gente viu na aula passada e nos últimos slides aqui do exemplo? ΔS é o deslocamento escalar, lembra? ΔS por ΔT. ΔT é a variação do tempo. Vocês têm que já se acostumar, porque lá na frente vão esbarrar em física e talvez até já em algumas matérias técnicas. Tudo que tem um delta, que esse triângulo aqui, que é uma palavra grega, delta, significa variação. A variação aqui, ΔS, variação do espaço.
do deslocamento, ΔS, variação do tempo. E sempre nessa variação se considera o quê? O final menos o inicial. Lembra quando a gente fez o exemplinho lá atrás, nos últimos slides, o deslocamento escalar? Era o quê? Espaço final menos espaço inicial. No tempo também vai ser a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. E com essa razão, dividindo isso, o deslocamento por tempo, nós temos a velocidade média escalar. Correto? Vamos então ver aqui. Unidades. Por que unidades? Na física, vocês vão ter o Sistema Internacional de Medidas. Para não dar problema, tem um sistema ali que, bom, todo mundo vai usar esse sistema para não dar problema, desentendimento. Se não tiver, se o exercício não pedir a conversão, ou então ele não indicar que ele quer a conversão, depois na frente eu vou dar o jump of the cat, o pulo do gato ali, quando o exercício quer, quando ele não quer, você vai ter que converter. Mas para saber como converter aquilo, quais são, então, os sistemas internacional de medidas que usa velocidade? O comprimento, né, o deslocamento em metros. O tempo na física, isso é batata. O tempo sempre em segundos, tá certo? Velocidade, então, se a velocidade é deslocamento por tempo, então velocidade é o quê? Metros por segundo. Mas, professora, tem lá que tem quilômetros por hora. Bom, se o exercício não solicitar, como vou ensinar vocês, a conversão, pode deixar em quilômetros por hora. Ou, às vezes, é um exercício de alternativa, eu estou trabalhando com quilômetros por hora. Vejo que na alternativa está em metros por segundo, eu vou ter que converter. Tem umas relaçõezinhas que ajudam ali nesse momento. Sem estresse, vamos com calma. No entanto, frequentemente, como já falei para vocês, são usadas outras unidades, como quais? Quilômetros por hora, certo? O deslocamento, então, é em quilômetros e o tempo em hora. Centímetros por segundo, às vezes tem aqueles exercícios, uma formiga se desloca, né, uma vespa andou 50 centímetros. E às vezes tem até quilômetros por minuto. Mas já aviso vocês que mais quilômetros por hora que aparece, certo? Além de metros por segundo, tá? E aí, nesse caso, como que é o clássico, sempre aparece quilômetros por hora e o Sistema Internacional de Medidas é em metros por segundo, tem que transformar, você tem que converter. E para converter tem essa regrinha básica aqui. Como assim, professora? Olha só, se tiver em quilômetros por hora, eu tenho que converter para metros por segundo. O que a gente faz? Multiplica o valor que está em quilômetros por hora, ou divide? Divide por 3,6. E aí você vai ter esse valor em metros por segundo. Agora, pode às vezes acontecer o contrário. Está em metros por segundo e tem que trabalhar em quilômetros por hora. Então, é o processo azul. Tem que multiplicar por 3,6 e aí você vai ter o valor em quilômetros por hora. Tá certo? Tranquilo? Pode parecer meio complicado agora, que, nossa, como que eu vou usar isso? Meu Deus, calma, vamos com calma, não precisa desespero, pode cortar o coração, calma aí. Vamos então aqui, vamos começar algumas curiosidades antes sobre velocidade. O animal que corre mais rápido é o guepardo, não sei se vocês já sabiam disso. Este felino, ele pode percorrer até 110 km por hora, mas ele só consegue correr essa velocidade em distâncias curtas, o que vale a 4 quarteirões. Ou seja, você não vai querer que nosso felino fique em 110 km por hora, 100 km, né? Também não dá. Ele corre esse valor até em 4 quarteirões. Então, imagina você fugir desse bichinho, né? Um pouquinho tenso, certo? Então, não encontra. Então, vamos lá. O peixe, sabe que tem um peixe que nada mais rápido? O peixe que nada mais rápido é o agulhão vela. Um agulhão vela faz sentido, né? Ele tem uma ponta mesmo que parece um agulhão e aqui parece uma vela de barco, né? Bem simbólico, né?
Este peixe segura o recorde de nadador mais veloz. Alcança uma velocidade de 115 quilômetros por hora. Então, o peixe é rápido, hein? Duvido que ele é pescado. Então, ele é o nosso agulhão vela. Beleza? Já que a gente foi aqui de felinos terrestres, vamos para o mar? Vamos, então, para o ar. O pássaro mergulhador mais rápido é o falcão peregrino. Ele é encontrado na América do Norte e na América do Sul, Austrália e África. Ele pode mergulhar pelo ar, olha só que bizarro, gente, 281 quilômetros por hora. O bichinho é rápido, então se ele vê ali aquele ratinho ali, probabilidade de 1 para 10, praticamente 10, de ele pegar o bichinho, certo? A não ser que o bichinho seja esperto, né? Isso é mais rápido que qualquer outro pássaro pode mergulhar, tá? Interessante. Por que mergulhar, professora? Bom, os pássaros planam, né? Eles voam e de repente estão ali planando, e aí de repente ele olha ali, opa, é hora do jantar. Ele vai dar aquele mergulho mó legal e ele chega nessa velocidade. Interessante, né? Então vamos lá, então, ao que se trata de fato. Vamos brincar com alguns exercicinhos aqui com velocidade. Olha só a pergunta ali, galera. Qual a velocidade do corpo que parte da posição B, ou seja, parte da posição B? Ele está falando a sua posição inicial, certo? E chega na posição J, ele chega na posição J, então é a sua posição final, em 4 segundos. Ele já disse o tempo, em 4 segundos. Então, vamos lá. Essa é a nossa reta de trajetória aqui do que está acontecendo. O corpo B está aqui, né, nessa bolinha verde, ele partiu de B. Olha, ele está em metros, menos 2 metros, certo? E ele foi em 4 segundos, ele chegou na posição J, 6 metros. O que ele quer saber? A velocidade, certo? Como calcular isso? Bom, bora lá. Nós sabemos que ΔS é o quê? Posição final. Qual que é a posição final, galera? 6, certo? Porque ele chegou em J e chegou. Parou ali. J, 6 menos da fórmula, menos qual que é a posição inicial? Ele partiu do menos 2, ele parte da posição B, que tem o valor menos 2. Então, abre parênteses, menos 2, correto? Então, deslocamento aqui escalar é 6, menos com menos dá mais, 6 mais 2, 8. 8 o quê? Metros. Ô, prof. Oi? Sempre tem que colocar entre parênteses? Olha, se esse daqui tá, porque esse menos é da fórmula, esse menos veio da posição, correto? Você coloca em parênteses para te ajudar a não confundir. Porque às vezes. É mais fácil. Exato, porque o que acontece geralmente, não vou colocar o parêntese. Você coloca o menos aqui, aí você já acha que já é do menos 2. E aí, não tem nada a ver com o exercício, porque não vai afetar, vai dar. Se você fazer 6 menos 2, dá quanto? Dá 4, é 8. Não. Entendi, muito obrigada. Imagina. Então, lembra, gente, não tenham pena das árvores. No momento aqui de fazer exercício, toda a informação ali, mesmo que seja um bobinho ali, é importante para você não se confundir, certo? Então, aqui a gente encontrou o deslocamento 8 metros. E qual que é o ΔT? A variação do tempo. Ele diz aqui em 4 segundos. Ele já disse, ele fez esse trajeto de B a J em 4 segundos. Então, o ΔT é o quê? 4 segundos. Como a gente calcula a velocidade? A gente sabe, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Qual o valor do ΔS que a gente encontrou aqui? 8. 8 dividido por 4. Isso vai dar igual a 2. 2 o quê? Não é bingo. Você tem que dar ali a informação. 2 metros por segundo, que é a velocidade. Encontrou a velocidade ali desse corpo, certo? Tranquilo? Então, vamos para o próximo exercício. Agora aqui,
já que está um pouquinho mais complicado, dá um pouquinho ali de emoção. Qual a velocidade do corpo que parte da posição B, ele continua partindo aqui de B, passa pela posição J, agora ele não vai parar aqui, e chega na posição G. Então, ele estava em B, foi para J e chegou em G. E aqui ele parou em 5 segundos. Bom, vamos lá. Nós sabemos que ΔS, certo? Deslocamento escalar, posição final menos posição inicial. Qual que é a posição final? A posição final vai ser a posição aqui que ele chega na posição G. É a final dele. Qual que é o valor? 3. Certo? 3 metros. 3 positivos. 3. Menos da fórmula. E qual que é a posição inicial? Quando ele inicia em menos 2. Aqui, parte da posição B. Abre parênteses para não confundir. Menos 2. Vamos lá de novo? Menos com menos dá mais. Então, 3 mais 2, o deslocamento escalar, 5 metros. E ele nos diz que fez esse trajeto em 5 segundos. Então, ΔT é 5 segundos. Qual a velocidade? Velocidade média é ΔS por ΔT, que é igual, qual o deslocamento que a gente encontrou aqui? 5. 5 dividido, qual que é o tempo? 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 1 o quê? Não é bingo. 1 metro por segundo. Certo? Porque o deslocamento está em metro e o tempo é segundos. Velocidade, então, aqui média é 1 metro por segundo. Tranquilo? Suave, gente? Agora aqui um pouquinho mais complicado, certo? Temos aqui mais ou menos um bom tempinho aqui, quase 15 ou até um pouquinho menos. Um pouquinho mais complicado, presta atenção. Para dar emoção, hein, gente? Vamos complicar um pouquinho. Olha só, um trem de 200 metros de comprimento, ou seja, o trem tem 200 metros de comprimento, certo? Com velocidade escalar constante de 50 km por hora. Ele deu a velocidade. Gasta 20 segundos para atravessar completamente a ponte. Certo? Qual é a extensão da ponte? Ai, meu Deus! E agora? Bom, primeiramente, vamos entender o que está acontecendo. Nós temos o trem, o comprimento da ponte, que a gente quer saber, e ele diz ali no enunciado que ele atravessa completamente. Então, você concorda, esses 200 metros, né, que ele diz de comprimento do trem, ele passou para esse lado, certo? Porque ele passou a ponte completamente, certo? É que nem você atravessando a ponte da cidade. Eu atravessei a ponte completamente, ou seja, nenhum pedacinho seu ficou ali em cima da ponte. É a mesma coisa que o trem. Correto? Tranquilo? Por isso que a gente tem aqui também. Ok, professora. Então, vamos lá com os dados que a gente tem. Primeiramente, nós temos os dados que ele nos dá no enunciado. O que ele nos dá no enunciado? Deixa eu voltar. Ele diz que o trem tem a velocidade escalar constante de 54 km por hora. Então, por isso, aqui a gente coloca a velocidade média igual a 54 km por hora. E depois ele fala que gasta 20 segundos para atravessar completamente a ponte. Ou seja, o ΔT é 20 segundos. Concorda? Só que aqui vocês estão vendo uma coisa meio que não está batendo, né? Lembra quando eu falei da conversão? Professora, quando eu vou saber que eu preciso converter? Olha só, vou enunciado novamente. O trem tem 200 metros. O tempo está em segundo. A velocidade está em quilômetro por hora. Tem alguém ali que não está casando muito bem ali, né? Não está combinando. Eu estou misturando ali o quê? Brigadeiro com alface. Eu acho que eu vou ter que converter a velocidade, não é mesmo? Porque lembra aquela relação lá atrás, vamos voltar aqui nessa facilidade que a gente tem aqui, lembra aqui? Quando está em quilômetros por hora, para converter para metros por
segundo, nós temos que dividir. É o que vai acontecer com aquela velocidade ali. Você percebeu que não estava batendo bem? Estava meio brigadeiro com alface aqui? Metros, segundo, opa, quilômetro por hora. Oh, meu Deus, que isso? Eu estava na salada, jogaram com sorvete, como assim? Certo? Viu que não estava combinando? Sentiu ali o mistério? Porque às vezes o anunciado não vai falar converta, irmão. Não, você vai ter que tirar ali com aquela mente brilhante. Eu acho que alguém ali não tá legal. Por isso que aqui a gente já converteu. Olha, a velocidade média, quando você divide 54 dividido por 3,6, você encontra a velocidade aqui em metros por segundo, que vai ser 15. Correto? Tranquilo? E aqui, ó, a gente tem o comprimento do trem, que a gente dá de C do trem, né, com o nosso comprimento, 200 metros, ele deu isso lá no enunciado, só voltar aqui, ó, um trem tem 200 metros de comprimento, então, para facilitar aqui, a gente chama C do trem, certo? E agora ele quer saber o comprimento da ponte, mas antes de saber da ponte, dá para saber todo o comprimento que percorreu, correto? Porque essa velocidade que ele dá, ele diz que é a velocidade que o trem atravessa toda a ponte. Então, nós temos velocidade, temos o tempo, o que a gente pode encontrar? O ΔS. Concordam? Tranquilo? Que é o deslocamento escalar de todo esse movimento do trem passando. ΔS vai ser o quê? Bom, a gente sabe que velocidade, se a gente voltar lá para o passado, velocidade média, ΔS por ΔT. Eu tenho velocidade e tenho tempo. Se eu isolar o ΔS, o que a gente acontece? Acontece essa relação aqui. ΔS é igual a velocidade vezes o ΔT. Velocidade média convertida a gente tem, certo? Porque ele deu para a gente, certo? Lá no enunciado, 54 km por hora. Só que eu tenho que converter. Dividir por 3,6, 15 metros. Então, velocidade média, 15 metros por segundo, vezes o tempo. Ele fala no enunciado, o trem percorreu toda a ponte em 20 segundos. Então, aqui está nosso amigo 20. Então, eu tenho todo o deslocamento do trem. O deslocamento é 300 metros. Concorda? Ele deslocou-se 300 metros. Só que a pergunta ainda não é essa. Por quê, professora? A pergunta é, qual a extensão da ponte? Ai, meu Deus, não tem fim? Calma, tem fim. Vamos lá, então. Nós sabemos que o comprimento da ponte mais o comprimento do trem é 300 metros, certo? Porque é todo o deslocamento que ele fez. Nós temos, então, isso igual a 300 metros. O comprimento do trem, ele deu no iniciado, a gente até anotou, lembra? 200 metros. Então, comprimento da ponte mais... Qual que é o valor do comprimento do trem? 200, ele deu pra gente. É igual a 300 metros. Então, se eu isolo o comprimento da ponte, é igual a 300 metros, 200 está positivo, eu passo para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. Então, 300 menos 200, o comprimento da ponte é 100 metros. Então, a ponte tem 100 metros. Acabou o exercício. Foi um pouquinho mais complicado, mas deu para você pegar ali como entender, quando enxergar que tem que converter para metros por segundo. E você viu que foi bem simples, mesmo sendo um pouquinho ali mais emoção, deu para compreender bem, certo? Tranquilo, gente? Sim. Bom, galera, opa, é isso, tá? A nossa aula de hoje é isso. Na nossa próxima aula vamos ter aceleração e exercícios. Aí a gente vai tanto misturar velocidade e aceleração com deslocamento escalar. Aí vira aquela festa bonita, beleza? Tranquilo? Deixa eu parar aqui de gravar. Se vocês tiverem dúvidas, a gente volta lá. Alguma dúvida?